nome é Mariana. Olá, meu nome é Elton. Nós somos casados, fazemos parte do grupo de oração Santíssima Trindade. Estamos aqui hoje fazendo uma coletânea de vídeos formativos para os casais. Nós estamos falando dos 7 passos para ser feliz no casamento. E hoje o passo que nós vamos falar é sobre a castidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu te convido a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, falando da castidade, nós temos aqui o que Paulo vem dizer para nós como um todo, não somente para nós casados, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que significa isso? Significa que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habita em nós. Desta maneira, se Deus habita em nós, nós somos uma igreja. Nós somos santos e devemos ser respeitados. Nós devemos respeitar a dignidade do corpo, já que o nosso corpo é uma igreja. Assim como uma igreja não pode ser profanada, o nosso corpo também não. Eu, como esposa, devo dar dignidade ao corpo do meu marido e meu marido dar dignidade ao meu corpo. Dessa maneira, nós vamos falar da castidade no viés do casamento. Não no viés do celibato, onde há abstinência, no caso das freiras, dos padres e das pessoas solteiras. Nós vamos falar no viés do casamento. E para os casados, não deve-se haver uma abstinência. A castidade, ela vem por outros princípios. Assim como Paulo vem dizer para nós, no capítulo 7, um pouco abaixo do versículo que a gente leu, no versículo 3, nós vamos ler assim: cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe do seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe do seu corpo, mas a sua mulher. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que Paulo vem dizer para nós, que no âmbito do casamento, a relação íntima sexual é vista de maneira santa, de maneira digna. É a vontade de Deus. No próprio catecismo da Igreja Católica vem dizer que o ato sexual, ele tem duas vertentes. Ele acontece por 2 motivos. Um, que é o procriativo, né? Obviamente, para que possamos ter filhos. E o outro, que é o unitivo. Então, o sexo, a união sexual, ela é importantíssima para o casamento. Ela traz a união do casal. Ela traz intimidade no casal. Ela é vista com bons olhos. Deus está na união sexual do casal casado. Porque quando você se casou, você também se casou com Deus. Então, por isso, esta intimidade é vista de maneira digna, de maneira santa e deve acontecer. Mas hoje nós vamos falar destes princípios que, como dito, não entram na abstinência. Para se ter a castidade, nós precisamos primeiro de Deus, porque sendo um dom, sendo uma virtude, ela só acontece com a graça de Deus. Sem a graça de Deus é uma mera abstinência. Então, para que o casal viva a castidade dentro do casamento, ele precisa primeiro ter uma vida de oração. Então, o casal precisa estar em unidade com Deus, viver uma vida de oração junto, ir à Santa Missa, buscar os sacramentos, a confissão, estar em união sempre em oração. A oração, então, é o primeiro princípio. Sem ela, não é possível viver a castidade plenamente. Um outro princípio importantíssimo e que abrange grandes fatos, importantes fatos para que se consiga a castidade é a fidelidade. É importante que o casal viva a fidelidade. A fidelidade é primordial para que se haja a virtude da castidade. E assim dizendo, a fidelidade tem várias vertentes, tem vários nuances, né? Não é somente o ato sexual com uma outra pessoa que se caracteriza como uma infidelidade. Jesus vem falar em Mateus que apenas ao olhar consentido por uma mulher e desejar estar com aquela mulher sexualmente, já se caracteriza como uma infidelidade. Então o casal tem que observar a fidelidade em todos os aspectos, não somente o físico, mas sim até em pensamento,
para que a virtude da castidade possa ser plenamente concretizada. Além do princípio da oração e da castidade, nós temos um princípio da doação. Como assim doação? Para que aquele ato íntimo, conjugal, sexual possa ser santo, sagrado e unitivo, é importante que o casal tenha uma doação mútua. E isto é visto, inclusive, como um princípio dentro do catecismo. O próprio catecismo vem falar da importância desta doação. O Elton, como esposo, deve se doar para mim e eu me doar para ele neste ato íntimo. Ou seja, ambos devem estar unidos e felizes durante aquele ato. O ato conjugal, o ato sexual, ele não pode ser egoísta. Não é visto pela igreja como digno o ato sexual egoísta. Tanto a esposa quanto o esposo devem estar felizes, devem estar satisfeitos dentro daquele ato sexual, para que assim se concretize um casamento vivido na castidade. Ah, mas então se é necessário a oração, se é necessário a fidelidade, se é necessário a doação, mas e nos momentos que não há o ato sexual? É somente para que haja castidade, então é o contrário da abstinência? Não, muitas vezes o casal em oração pode viver sim dentro do casamento uma abstinência, mas essa abstinência deve ser de comum acordo e por algum propósito, por algum motivo, né? Alguns santos faziam essa prática. Não pode ser como eu privando meu marido por algum motivo egoísta, ou meu marido me privando por algum motivo egoísta. A doação nesse sentido, ela é fundamental. Eu devo me doar e o meu marido deve se doar para mim. Ambos devem estar felizes, ambos devem estar satisfeitos. Ligado a este princípio está a cumplicidade. Sem cumplicidade, o casal não consegue viver uma castidade plena. O casal deve ter, sim, conversas abertas, conversas amplas sobre o sentido da sexualidade e da castidade. E algumas conversas, inclusive, é importante que sejam esclarecidas até no noivado, já que algumas pessoas, principalmente, infelizmente, o caso dos homens, já carregam uma história de sexualidade desregrada, de sexualidade muito voltada até mesmo para a pornografia. Isso deve ser deixado de lado, isso deve cair por terra. Essas malas de sexualidade desregrada não podem ser levadas para o casamento. Então é importante que o casal converse, esclareça o que agrada um, o que agrada o outro, sempre lembrando da dignidade, já que para a igreja há que se ter uma união, uma satisfação e também a possibilidade da procriação. Então é necessário que essas conversas, que essa cumplicidade aconteça para o casal. A castidade, entende-se que o ato sexual não é apenas a questão de penetração, ou seja, há sim uma intimidade, carícias, um amor, um romance, uma situação agradável para ambos. Ou seja, todos esses critérios devem ser levados em consideração para que haja uma castidade plena. E hoje, que nós possamos refletir sobre isso no nosso casamento. Será que estamos vivendo sim a castidade? Será que eu estou vivendo o que é dito por Paulo, o que é dito pelo próprio Jesus? Não estou pecando em pensamento? Que nós possamos seguir, então, o exemplo da Virgem Maria, sempre casta, sempre pura e sempre fiel a Deus. Que possamos estar em unidade com Deus para saber o que Ele quer de nós. Nossa Senhora fez aquilo que Deus queria, aquilo que era projeto de Deus. Se o casamento é um projeto de Deus para você, se os filhos são um projeto de Deus para você, permita que Deus haja na sua vida. Então eu convido o meu esposo para que possamos fazer uma oração e pedir a Deus essa graça da castidade. Então, neste momento, que você possa fechar os teus olhos e já suplicar ao Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá a graça de viver plenamente todas as virtudes. É Ele que vem produzir em nós este fruto dele, que é o fruto da castidade. Senhor, nós queremos te pedir um derramamento do teu Santo Espírito. Vem Espírito Santo sendo derramado sobre todos os casais, sobre todas as pessoas que agora assistem esse vídeo. Vem Espírito Santo iluminando, guiando, orientando e instruindo cada relacionamento, cada casamento, cada matrimônio. Vem também Espírito Santo restaurando. Vem Espírito Santo renovando todas as coisas. Vem Espírito Santo renovando o amor dentre os casais. Senhor, dai-nos a graça de viver a castidade a partir de uma vida de oração, a partir de uma fidelidade
ao cônjuge. Dai-nos a graça, Senhor, de viver a partir de uma doação e a partir de uma cumplicidade, essa grande virtude que é a virtude da castidade. E nós pedimos também a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa interceder por cada casal, para que ela possa interceder pelo nosso matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te convido então a assistir o próximo vídeo dessa série, onde vamos falar como praticamente conseguir a castidade, usando também o exemplo de um casal que viveu essa virtude da castidade. Então, até lá!